Amém? O tema dessa palavra, queridos, ela é alinhando minha visão ao Pai. Eu queria ler com vocês Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, versículo 10, que diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, e chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já lhe havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão uma casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que lhe tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me dere, certamente te darei o dízimo. Amém? Glória a Deus, queridos. Alinhando a minha visão, a visão do Pai. Quando a gente olha para um todo, qual seria a nossa visão de reino? Como será que está a maneira como eu e você, a nossa maneira de ver o reino de Deus? Como é a nossa maneira de ver o nosso Pai, nosso Deus? Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? Qual é a visão que nós estamos tendo do nosso chamado, do propósito que Deus tem para nós? São perguntas que a gente precisa ter uma resposta em mente. Como eu vejo o reino de Deus, como eu estou vendo o Pai, como eu vejo a mim mesmo e como eu vejo o chamado que Deus me deu. Você consegue ter uma resposta clara dessas perguntas? Você consegue ter uma resposta clara e objetiva disso que eu estou perguntando para você? De qual é a tua visão de reino? Qual é a tua visão de Pai, de Deus Pai? Qual a visão que você tem de você? Qual a visão que você tem do teu chamado? Porque o que nos parece que muita gente anda perdido na sua visão. Muita gente anda perdido.
Joel vai dizer que as crianças, que os jovens teriam visões e os velhos sonharão. Abacuque diz, escreve a visão numa tábua, para aquele que passa correndo possa ver. Essa visão do outdoor já existia na Bíblia. Já é velha. A pergunta, amados, para nós é: como anda a nossa visão? Como nós estamos? Se a gente for olhar para esse personagem principal desse texto, que chama-se Jacó, né? Como é que Jacó se via? Ele era irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaac e Rebeca. E no nascimento, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Por isso ele ganhou o nome de Jacó. Jacó significa usurpador, né? Enganador, aquele que usurpa o direito. É o significado do nome de Jacó. Ele ganhou esse nome dos pais, especificamente da mãe, porque naquela época quem dava os nomes eram as mães. As mães, era costume das mães dar o nome aos filhos. Mas quando a gente olha para Jacó, qual seria a visão que ele tinha de si? Sendo chamado de usurpador. Sabendo que ao nascer, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão, por isso ganhou esse nome. E o nome marca quem é a pessoa. O seu nome marca quem é você. Deus, quando olha para nós, Ele nos chama pelo nome. Não é isso? Deus nos chama, não nos chama por apelidos. Deus nos chama pelo nome. Ah, eu não gosto, não interessa se você gosta do seu nome. Deus chama você pelo nome. Mas Jacó, creio eu que tinha uma visão muito prejudicada de quem ele era. A Bíblia vai dizer que Isaac preferia Esaú. E quando eu prefiro um, automaticamente eu rejeito o outro. Sim ou não? Não é verdade? Quando eu tenho preferência por algo, eu estou naturalmente rejeitando o outro. E aí, queridos, fica a dica para nós pais, como é que a gente trata os nossos filhos. As preferências que nós temos vai marcar profundamente a vida daquele que não é o preferido. E pode prejudicar de forma exagerada aquele que é objeto da preferência. Porque Esaú, o preferido do pai, foi o péssimo exemplo. Muito mimado, muito querido, né? Tudo em excesso estraga, não é verdade? Tudo em excesso estraga, queridos. Então, imagine só, aquele que era rejeitado, a visão que ele tinha do pai, porque apesar que a gente, sempre quando a gente vai observar a história de Jacó, a gente observa que havia um grande respeito, né, honra pelo pai. Mas, sinceramente, como era lá dentro? Como ele dá com a certeza que o pai preferia o outro? Como era isso de se sentir, de lidar com a situação, de não ser o filho preferido? Como isso poderia marcar a vida daquele jovem? Sim, porque ele ainda era um jovem, né? Toda pessoa, queridos, todo filho rejeitado sente muita necessidade de ser afirmado. Você nota isso em você?
Você nota uma necessidade de ser sempre afirmada em alguma coisa? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com muitas coisas, que sempre precisam ser afirmada. Porque existe aí uma carência emocional, existe uma ferida na alma que limita aquela pessoa. Filhos rejeitados são carentes de afirmação. Não fazem nada se não forem afirmados. Param no meio caminho quando não são afirmados. Se magoa quando não são elogiados. Por quê? Por conta dessa debilidade emocional. E queridos, todos nós temos uma história de vida, todos nós temos algo dentro de nós que precisa ser alinhado. Jacó não era diferente de mim e de você. E eu entendo aqui que Jacó precisou passar por um processo de Deus. Um processo onde Deus precisou alinhar a visão de Jacó, porque a visão que Jacó tinha era aquela visão pequena, rejeitada, de onde ele era um exemplo ruim por conta do seu nome. Imagine só, qual é a visão que Deus precisa alinhar em você? Qual é a visão que Deus precisa mexer dentro de ti? E quando a gente fala em mexer na visão, Deus é especialista nisso. Deus é especialista em nos moldar. Não tem ninguém que consiga fazer isso melhor do que o nosso Deus. E foi o que ele fez aqui com esse jovem. Jacó precisou enganar o pai para que ele recebesse a bênção da primogenitura. A mãe de Jacó sabia muito bem da promessa de Deus, que seria que o maior serviria o menor. Mas será que ela compartilhou essa palavra com o marido? Eu acredito que não. Porque talvez se ela tivesse compartilhado essa palavra, essa promessa, Isaac não tinha uma preferência por Esaú. Ele naturalmente ia conduzir Jacó. Observa, queridos, como a falta de comunicação é um problema dentro de casa. E é um problema para alinhar a visão. Quando nós queremos uma visão, quando nós queremos alcançar uma visão, nós precisamos alinhar a nossa comunicação. Nós precisamos saber o que falar, como falar. Nós precisamos alinhar aquilo que nós falamos, andar na mesma linguagem. O fato é que, por conta disso, a mãe de Jacó induz o seu filho a enganar o pai. E ele vai lá e engana. A gente sabe da história. Ele rouba, a promessa de Esaú. E por conta disso, há uma ruptura na família. Por conta disso, há um choque familiar. Você acredita que Deus poderia ter feito de forma diferente? Eu acredito que sim. Entenda que nem sempre, muitas vezes, a visão que Deus nos dá, ela é clara, objetiva e verdadeira. Mas as estratégias que nós usamos, muitas vezes, são erradas. Muitas vezes, o que está acontecendo na nossa vida não é falta de visão, mas é estratégia errada.
A forma como nós lidamos com o problema pode estar sendo errado. A forma como você está lidando com o que sente pode estar sendo errada. A forma como você está lidando com uma situação dentro de casa pode estar errada. A visão pode estar correta, mas a forma como você está fazendo pode estar errada. No caso aqui, a visão era correta, mas o que fizeram foi errado. E por conta disso, Jacó fugiu. E agora ele está num lugar e ele está sozinho. E ele pega uma pedra, coloca como um travesseiro e dorme. E ao dormir, ele sonha. E ele tem essa visão no sonho que nós acabamos de ler. Ele vê os céus abertos, ele vê uma escada que vai do chão até o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam por essa escada. Subia e descia. E não somente ele teve uma visão clara do reino, da glória, do propósito. Quando ele ouviu o próprio Deus que ao lado dele dizia: eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaque. E eu estarei com você, te conduzirei e te trarei de volta para a casa do teu pai. Deus falou claramente, Deus escancarou a visão. Mas, amados, nem sempre a visão que Deus nos dá de mostrar o propósito pelo qual nós fomos chamados, significa que aquilo vai acontecer amanhã. Existe um processo a ser seguido. Os nossos pastores têm falado muito nisso, que para alcançar o propósito, eu tenho que suportar o processo. Para eu alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que suportar o processo da caminhada. E Jacó só estava começando. Pense comigo, um jovem que tinha saído da proteção do pai e do cuidado e zelo da mãe, agora estava no meio de um nada, sozinho, com uma ameaça que devia estar perturbando a mente, ameaça do irmão, lidando com uma nova situação só. Não é fácil estar longe de casa, não é fácil ficar longe da família, não é fácil. Ele estava nessa situação de estar só, de se sentir só. Agora, pegue isso e multiplica por 100 para alguém que era rejeitado, que se sentia rejeitado. Como era isso? Só que Jacó, ele começa essa jornada com uma atitude extraordinária. A Bíblia diz que ele pega a pedra, uma simples pedra que ele tinha feito de travesseiro, e ele ergue ela em pé, joga óleo sobre ela, porque ela serviu como travesseiro, e era tudo, exatamente tudo que ele tinha, era aquela pedra. E ele oferta aquilo a Deus. Se nós formos olhar pelo olhar humano, a gente vai dizer: meu Deus, mas parece esse bobo, uma pedra. Eu já vi testemunho da pastora falando que deu um fio de cabelo. E eu achei tremendo isso. Mas era tudo que ele tinha. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Pastor, eu tenho sonho grande, mas eu não tenho nada. O que tu tem?
o que tu tem é o suficiente para iniciar. O que Deus colocou nas tuas mãos é o suficiente para que tu chegue até os sonhos que você sonha. O que Deus colocou nas tuas mãos é o suficiente para esse tempo, para começar. Ele tinha uma pedra e ele deu. Quando o profeta chega para a mulher que não tinha mais nada e os seus filhos estavam prestes a ser levados para ser vendido, o profeta diz: o que tu tens? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser esse pouquinho aqui, esse punhado de azeite. Eu tenho só esse punhado de azeite. O profeta diz: é o suficiente. Talvez você olhe para você e não veja grande coisa. Você não consegue, talvez, olhar e dizer assim: o que de bom pode sair? O que de bom pode vir? Talvez você olhe para você e a visão que você tenha de você é muito pequena. Como é que eu vou sair dessa situação? Como é você o que Deus quer que eu seja? Como é você aquilo que Deus planeja para eu ser? Como? Deixa eu dizer algo para você. Se a tua fé é pequena, direcione ela para Deus. Você tem fé, pastor, eu tenho, é pequena. Não interessa se ela é pequena. Direcione ela para Deus. Porque essa fé, por menor que seja, se tornará grande. Se tornará grande. E de repente, o punhado de azeite que talvez você tenha na mão se transforme numa grande quantidade. Porque não se trata de quanto, mas se trata do quanto você direciona ela. Então não despreze os pequenos começos. Pastora, eu tenho pouco entendimento da palavra. O que tu tem é o suficiente. Busque mais, mas o que tu tem é o suficiente para que Deus te use. Pastor, eu tenho sonhos de ser um empresário, mas eu não sei. Não tenho capital para isso. Uma semente. Talvez seja tudo o que Deus queira que você entregue. Uma semente. Jacó deu essa pedra. E ele fez ali uma promessa dizendo: se tu fores comigo e me prover comida para comer e veste para vestir, eu certamente te darei o dízimo de tudo. Sabe o que é isso? Aliança de fidelidade. Quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor, quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, nós vamos entender que há aí uma aliança onde não só Deus precisa ser fiel, mas eu preciso ser fiel para com Ele. Eu não posso querer exigir que somente venha o nosso reino. Venha o teu reino. Mas na hora que é para fazer a vontade do Pai, aí a gente acha difícil. E amados, nesse momento então, começa a grande jornada de Jacó. A jornada de alinhar a vida daquele homem. Deus leva ele para uma terra distante, sabe? Deus leva ele para a terra dos seus parentes. E lá começa o processo de preparar Jacó para o destino que Deus tinha para ele. E aí Jacó começa uma escola. Uma escola que ele estudou, ele foi graduado, fez mestrado inclusive. Uma escola chamada Labão.
Para todo Jacó, existe sempre um Labão. Para todo Jacó, existe sempre um Labão. Para toda pessoa que tem um caráter a ser alinhado, uma visão a ser alinhado, Deus sempre vai colocar um Labão na vida. E sabe, todo esse processo de Jacó e o seu tio foi um processo de alinhamento da visão que Deus queria dar para Jacó, ao direcionamento que Deus queria dar a Jacó, e principalmente mexendo na estrutura do caráter daquele homem de Deus. Nós estamos falando de um patriarca. Nós estamos falando de um descendente direto de Isaac e Abraão. E Deus começa então a movimentar ele nessa escola chamada Labão. Foram 20 anos. Não 2, mas 20 anos trabalhando para esse homem. 14 anos ele trabalhou de graça, porque era o preço pelas 2 filhas de Labão. E o restante dos anos, ele trabalhou por um salário que foi mudado 10 vezes, não 2 vezes, mas 10 vezes. Ciclos de injustiça. Jacó comendo uma pupunha, sendo passado na casca do alho, mexendo nas suas estruturas. Foram 20 anos nessa escola. Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil? Pastor, é muito difícil. É muito difícil estar no propósito de Deus. Meu Deus, dói, é dolorido. É angustiante, às vezes é difícil. Mas deixa eu falar uma coisa. É mais difícil ainda quando você está fora do propósito. Se você acha que é difícil, você está dentro do propósito, é muito mais difícil estar fora dele. E Jacó estava dentro do propósito. Porque ele estava numa escola. Foi adestrado, mexido. E Deus um dia visita Jacó. E diz assim: Jacó, está na hora de resolver pendência. Volta para casa. Vá para a casa do seu pai. Volta. Deixa eu falar algo para nós, igreja. Na escola da vida, no processo de alinhar a visão para nós, Deus vai nos conduzir a fazer caminho de reparação. Deus vai nos conduzir, muitas vezes, às pendências que nós deixamos no meio do caminho. Ah, pastora, eu guardo uma mágoa de alguém, antiga. Enquanto você não voltar nesse momento, enquanto você não voltar nessa situação e resolver ela, você nunca vai estar alinhado naquilo que Deus tem para ti. Então, deixa eu dizer algo para você. Não acumule coisas velhas dentro de você. Não acumule sentimentos velhos. Não segure uma bagagem nas costas por muito tempo. Tem pessoas andando com uma mochilinha nas costas de anos. Porque não quer liberar. Porque o orgulho prende. Não quer liberar um perdão, irmão. Tu já pecou quantos? Quantos Deus já te perdoou? E aí na hora que é a tua vez, tu segura numa mochilinha. E vê assim, não, isso aqui jamais. E enquanto nós não resolvermos pendência,
nós não vamos viver o propósito de Deus. Jacó precisou fazer o caminho de volta. No propósito do caminho, ele manda avisar o seu irmão que ele está chegando. Sabe, queridos, quando o irmão ouve que Jacó está indo ao encontro dele, a Bíblia diz que Esaú vai ao encontro de Jacó sozinho? Não, irmão, ele leva 400 homens. Você acha o quê? Que ele ia para dar beijinho em Jacó? Ele ia fazer as pazes com Jacó? Não! Ele ia passar o rodo em Jacó. Literalmente. Ele guardava mágoa. 400 homens. Qual era o objetivo? Pendências, quando se acumulam, desgastam. Pendência, quando se acumulam, gera problema. Não deixa as coisas se acumularem na tua vida. Não deixam problemas mal resolvidos no teu casamento. Não deixe problema mal resolvido na tua família. Resolva, encare. Seja homem, seja mulher, encare os problemas de frente. Tem pessoas que gostam de ficar, sabe, escondendo as coisas debaixo do tapete. É uma coisa mal resolvida, vai deixando, vai passando. Não, irmão. Encare, resolva. Eu estou com problema com um parente que falou algo de mim, aí eu fico remoendo aquilo. Não. Senta com a pessoa, olha no olho e resolve. Esse negócio aqui não está bem, isso que aconteceu entre nós não foi legal. Vamos sentar e vamos resolver. Mas quantos casais guardam coisa e acumulam coisa, quando vão ver o casamento estão... Por causa de acúmulo de coisas pequenas. E Deus prepara um momento e conduz Jacó para um encontro face a face. E nesse encontro, mais uma vez, Deus se revela trabalhando a estrutura. E observe que quando Jacó tem um encontro com Jesus, com o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele pergunta-se para Jacó: como é o teu nome? Quem tu és de verdade? E ele fala: eu sou Jacó. A sua nudez é exposta, a sua vergonha é colocada para fora. Eu sou um usurpador, eu sou aquele que enganou o meu irmão. Eu sou aquele que fingiu ser ele, foi até o meu pai. Eu sou aquela pessoa que enganou. Eu sou essa pessoa trapaceira. Eu sou. Sabe, queridos, porque diante de Deus não adianta a gente segurar nossas máscaras. Porque não tem como segurar nossas máscaras quando nós nos encontramos com o Pai. Deus retira de nós. Deus nos expõe na presença dEle. Não para nos envergonhar, mas para nos curar. Todas as vezes que Deus me confronta, todas as vezes que Deus confronta você, não pense você que o objetivo de Deus é humilhar e menosprezar você, não. O objetivo de Deus é curar você. O objetivo de Deus é libertar você. O objetivo de Deus é erguer você. É o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos adestrar. Deus quer nos levar a ter uma visão de reino. Não uma visão egoísta ou uma visão humanista. Não olhar somente para essa terra, mas olhar o que tem a lei, a promessa. Jacó entendeu isso. Jacó lutou por isso. Ele lutou, e a Bíblia diz que ele lutou uma noite inteira por isso. O quanto você tem lutado para que você viva a visão de Deus? Quanto você tem se esforçado? O quanto você tem se esforçado, pastora, mas está difícil. Eu tenho vindo às vezes arrastado. Não
interessa se você veio arrastado ou se você veio carregado por alguém. Ou talvez você esteja esperando as águas se movimentarem. Mas eu te afirmo algo. Mesmo que seja arrastado e carregado, mas que você esteja na presença do Pai. Porque Deus, Ele não vai nos permitir ficar aleijado. Ele vai nos curar. Ele vai nos erguer e nos levar ao caminho, ao propósito, à visão que Ele tem para nós. Diga amém. Então, amados, no caminho com Deus, Jacó passou uma noite inteira, se esforçou, se dedicou. Eu quero incentivar você. Ande uma milha mais. Se esforce um pouquinho mais. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja nem entendendo, se esforce um pouco mais. Persevere um pouco mais. Lute um pouco mais. Porque a vitória é daqueles que perseveram. A vitória é daqueles que permanecem. A vitória é daqueles que confiam, que ficam. E se você confiar, Deus certamente virá ao teu favor. Sabe? Quando Jacó saiu desse encontro, Jacó foi encontrar com Esaú, o seu irmão da pendência. A Bíblia diz que quando os dois se viram, as lágrimas rolaram, o coração se quebrantou. No lugar dos murros, das palavras, das afrontas, no lugar da morte, houve vida, houve reconciliação, houve paz, houve milagre. Porque esse é o resultado de quem busca e prioriza estar com Deus. Esse é o resultado daquele que segue o propósito mesmo enfrentando um processo dolorido, mesmo enfrentando um processo difícil, mas o final do propósito é a vitória garantida. Se reconcilia com o irmão. Sabe, amados, no versículo 35 de Gênesis, a gente vai ver Deus conduzindo Jacó para o mesmo lugar da primeira noite que ele sai de casa. Primeiro lugar, primeira noite. Deus conduz Jacó novamente para Betel. Agora não mais sozinho, não mais solitário, mas Jacó está com seus 12 filhos. E está com toda a sua família, todos aqueles que estão sobre o seu clã, sobre o seu governo. Agora ele não é mais um sozinho, ele é uma nação. E Deus conduz ele de volta para Betel. No processo, queridos, que Deus faz conosco, há um tempo que Ele nos chama para desconstruir algo. Deus, muitas vezes, para que eu e você alcance a visão, o propósito que Ele tem, nós precisamos aprender a desconstruir coisas dentro de nós. Jacó chamou a sua casa, chamou seus filhos e falou: vamos nos santificar. Jogue fora os deuses que vocês têm, não serve mais. Vamos convocar uma santidade. Lave-se, mude as suas vestes, porque agora começou um novo tempo. Deus muitas vezes quer desconstruir algo, desconstruir uma mentalidade, talvez uma mentalidade tão limitante que
esteja limitando você a viver o processo de Deus e viver o propósito do Senhor. Talvez por uma mente fechada, cauterizada. Talvez por uma mentalidade presa em algum trauma, algum sentimento, em algum valor invertido, sabe? Em alguma quebra de aliança, em alguma quebra de propósito, de princípio. Talvez seja algo que Deus queira mudar dentro de você, mas para que essa mudança ocorra, você precisa se dispor a essa mudança. Pastor, eu não gosto de coisas novas. Se você não está preparado para viver coisas novas, você não está preparado para viver o extraordinário. Você só viverá o extraordinário se estiver preparado para viver coisas novas. Quer viver coisas novas? Mude a mentalidade. Mude o pensamento. Aquilo que a Bíblia diz em Romanos 12:2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que tu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu viva o extraordinário, eu preciso mudar a minha mente. Eu não posso mais ter uma mente atrasada, uma mente pequena, uma mente mesquinha, uma mente avarenta, uma mente limitante, onde eu não posso, não! Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Para isso, eu preciso dar lugar para o Senhor fazer em mim. Eu preciso dar lugar para que o Espírito haja em mim. E para eu dar lugar, eu preciso me esforçar. Eu preciso perseverar. Eu preciso avançar na promessa. Desconstruir para construir algo novo. Porque afinal de contas, Gálatas, capítulo 3, versículo 29 diz: se vocês estão em Cristo, vocês são descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, Deus faz a mim e a você também. Eu estarei com você. Eu serei com você. Eu farei de você que teu nome, a tua descendência. Essa é a promessa. Que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Jacó consagrou uma pedra e voltou um dos homens mais ricos do seu tempo. Quando ele voltou, a Bíblia diz que ele voltou riquíssimo. Por quê? Porque ele foi fiel na aliança que um dia ele fez com o Pai. A aliança que ele fez: se tu fores fiel comigo, eu certamente te darei o dízimo de tudo. Começa a ser fiel, a começar pelas tuas finanças, a começar pelo aquilo que Deus entrega nas tuas mãos. Seja fiel para que você alcance as promessas do Pai. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu queria que você fizesse uma reflexão disso que você ouviu. E eu volto para a pergunta que eu te fiz no início. Qual é a visão que você tem do reino? Qual é a visão que você tem do Pai? Qual é a visão que você tem de você? E qual é a visão que você tem do chamado que Deus tem para ti? Feche seus olhos e reflita nisso em Deus.
Adora o Senhor. Busque clareza e entendimento do Pai. Aleluia. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. A tua visão seja muito condicionada nessa noite, nesse tempo. Talvez você se encontre até como Jacó, se sentindo sozinho, rejeitado, abandonado, perdido. Mas hoje o Senhor diz para você: não te deixei só. Eu não te rejeitei. Tu não és um rejeitado. Hoje o Senhor diz: Ele é o teu Pai. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus, o teu Pai. Você não está sozinho. Você não é o abandonado, não é o rejeitado. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. E eu quero perguntar, eu quero orar por você. Eu quero orar por dois tipos de pessoas. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que queira entregar sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu quero orar por aqueles que precisam ser alinhados na sua visão. Dizer: Senhor, eu preciso ser direcionado na minha visão, a tua visão. Se tem alguém aqui que seja honesto o suficiente para dizer assim: Deus, eu quero isso, eu quero viver isso. Eu quero orar por você. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Aleluia. E venha receber daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, saia do teu lugar e venha. Diga: Deus, eu preciso, eu quero ter a minha visão alinhada à tua. Eu quero conseguir ver tuas promessas. Eu quero conseguir ver, Pai, o teu chamado. Eu quero ser conduzida nessa jornada, nesse processo, Senhor.
acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Aleluia! Estende as tuas mãos aos céus. Estende as tuas mãos ao céu. Eu creio em algo que Deus tem para alinhar em você. Eu creio na unção profética de Deus. Eu creio na porção que Deus tem liberado hoje. Recarabaxere, carabassurianda. É hoje. Vem, Espírito, vem, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra na vida do meu irmão. Sopra na vida da minha irmã. Faz cumprir a tua palavra. A tua palavra é poder. A tua palavra é poder. A tua palavra é poder, Senhor. Adore, 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 adore. Adore ao Senhor, adore. Adore o Pai. Profetiza sobre o teu irmão. Profetiza a graça de Deus. Profetiza a unção do Senhor. Saia do seu lugar e ore com o irmão. Ore com uma pessoa. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale. Ore pelo seu irmão. Busque uma pessoa que está ao seu lado. Pegue nas mãos e ore, 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 interceda. Não fique sozinho, não, ore. Deixa Deus usar você em oração. Deixa Deus usar a tua boca. Oh, Deus, a presença do Senhor. A presença do Pai está aqui, amados. Você não está sozinho. Você não está. Aleluia. O peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória.
está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Deus vai te levando em novidade de vida. A ti somente Você não está só. Emerson, você não está só. Oh, Espírito de Deus, o Senhor é contigo. Tu tens um Pai, igreja, tu tens um Pai. Tu tens um Pai, igreja. Tu tens um Pai. Obrigada, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Glória a Deus. Agradecer a Deus por esse momento. Queridos, em nome de Jesus, entenda algo da parte do Senhor. O Senhor fala a respeito do propósito, mas o Senhor, Ele não revela o processo, porque muitos não suportariam o processo, mas é necessário passar pelo processo e viver o processo. Vamos orar para agradecer a Deus por esse momento tão precioso. Oh, Espírito Santo, Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te louvar pela tua bondade, o teu amor e a tua graça. Eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te louvar, Senhor, reconhecendo o teu senhorio. Nós reconhecemos como igreja que sem ti nada podemos fazer e somos completamente dependentes do teu favor. Não nos deixa, Senhor, olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas prosseguir no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu oro para que tu nos abençoe, que tu nos guarde, que tu nos livre de todo mal. Eu oro para que tudo aquilo que temos sonhado, Senhor, possa estar alinhado com a tua vontade. Eu oro, Senhor, te pedindo que tu nos leve em segurança aos nossos lares. Nos dê uma semana de paz, de vitória, de conquista, Pai, de obedecer a tua voz. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Ser conosco, Senhor, nos livrando do homem mau, da calúnia, do enganador, da bala perdida, da enfermidade. Abençoa a nossa casa, abençoa os nossos lares, abençoa a nossa geração, os nossos filhos, Senhor. Abençoa o teu povo, que o amor de Deus Pai, a presença de Jesus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pois teu nome é santo.